dois, três. A história do rock, para pais fanáticos e filhos com pancada, de Rita Nabais e Joana Raimundo, edições Escafandro. No início dos anos 50 do século XX, um terremoto musical chamado rock and roll abalou os Estados Unidos da América. Os sons e tradições que chegavam de locais muito diferentes, como os ritmos africanos que tinham viajado com os escravos e as melodias cantadas pelos imigrantes europeus, misturavam-se pela primeira vez. Pessoas de múltiplas raças, credos e origens que trabalhavam lado a lado e ouviam as músicas que uns e outros cantavam, influenciavam-se, acabando por fundir as suas tradições num rico caldeirão de culturas que viria a originar a música atualmente conhecida como rock. Os ritmos cheios de energia e a linguagem simples e malandra agradava especialmente aos adolescentes. Embora tenham sido imensos os músicos que deram os primeiros passos no rock and roll, encontras nestas páginas alguns dos que mais ajudaram a colocar o rock na história da música. Bill Haley and His Comets. Quando começou a sua carreira, Bill Haley tocava e cantava canções ao estilo country e, mais tarde, R&B, até que decidiu misturar os dois géneros numa só canção, chamada Crazy Man Crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Bill Haley and His Comets. Assim tá muito bom. That music's gone, gone. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Tem instrumentos. Que instrumentos tem? Guitarra. Piano, é bateria, é guitarra. Depois tem um tupete. Um tupete. É um saxofone. Go, 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 everybody, go, 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 everybody, go, 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 everybody, go, 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 go. Quando ouviram, os jovens da altura ficaram doidos. Foi então que Haley decidiu mudar o estilo das suas canções e o seu próprio aspecto. Trocou as roupas de cowboy por um casaco xadrez, pôs brilhantina no cabelo, uma espécie de gel, e passou a usar um grande caracol na franja. Bill Haley and His Comets já tocavam e cantavam rock and roll antes mesmo de se ter inventado o nome. Juntos, gravaram duas das mais famosas canções da história do rock, Rock Around the Clock e Shake, Rattle and Roll. Go, 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 everybody, go, 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 everybody, man, that music's gone. Little Richard foi uma das primeiras estrelas de rock and roll. Já em criança, enquanto crescia numa família de 12 irmãos, adorava cantar. Atuou pela primeira vez ao vivo aos 10 anos e aos 14 saiu de casa para acompanhar grupos musicais ambulantes. As suas canções tinham uma fórmula mágica, pianadas rápidas e explosivas, letras cheias de palavras que não faziam sentido nenhum, cantadas com uma voz fininha. O seu primeiro grande êxito foi Tutti Frutti, uma canção que começa com a frase Bu Bu Balu Bam Boom, que em português soa mais ou menos como Wapa Balu Bam Bam Boom. E está a dançar? Não, está a tocar. Mas tu estás a dançar. Se tu dançar assim. Porquê? Porque estou dançando solo, porque está a cantar. Eu não estou a dançar, eu estou a dançar. E como é que... Long time
Aquele é o Chuck Berry. Não tem um piano, tem uma guitarra. As introduções das suas músicas com o som inesquecível da guitarra elétrica e melodias orelhudas tornaram-no num dos pioneiros do rock and roll. Os fãs adoravam os concertos de Chuck e a maneira como se vestia e mexia no palco. Apresentava-se sempre muito aprumado, fato completo preto, camisa branca de laçarote ao pescoço e cabelo bem puxado para trás, com muita brilhantina. Antes de se tornar músico, trabalhou numa fábrica de carros e foi cabeleireiro. Se calhar era por isso que tinha tanto estilo. Um dos maiores fãs era um rapaz chamado Keith Richards, que viria a ser o guitarrista de uma das maiores bandas de rock do mundo, os Rolling Stones. Johnny be good. He used to carry his guitar and a gun in his sack. Was sitting beneath the tree by the railroad track. Old engineer was sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they would stop and say, "Oh my, but that little country boy can play go-go." Jerry Lee Lewis começou a tocar piano aos 8 anos. Tocava tão bem que quando os pais o ouviram pela primeira vez, decidiram vender a casa para lhe comprar um piano. Os pianos são instrumentos muito caros. Tinha 21 anos quando viajou com o pai para a cidade de Memphis, onde iria gravar as suas primeiras músicas na editora musical mais conhecida da cidade, a Sun Records. Para ajudar a pagar a viagem, tiveram de criar galinhas e vender muitos ovos. Foi naquela cidade que gravou todos os seus primeiros sucessos: Crazy Arms, Whole Lotta Shaking Going On e Great Balls of Fire. Lewis ficou para a história da música como um dos pianistas mais influentes do rock and roll. Elvis Presley disse que se tocasse piano como ele, nem precisaria de cantar. Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. I want to tell this world that you're mine. Feel the song, feel everybody showing fun. Come on, baby, I'm crazy. I got the Mr. Reggae to cut on the fire. Yeah. Oh!
este quem é? É o Elvis. O Elvis Presley sempre foi um miúdo apaixonado por música. Assim que acabou o secundário, arranjou emprego como condutor de caminhões e conseguiu poupar dinheiro suficiente para gravar as suas primeiras canções e oferecê-las à mãe. O dono da editora gostou tanto da sua voz que decidiu contratá-lo imediatamente. A partir desse momento, as canções de Elvis foram sucesso atrás de sucesso. Tinha 23 anos quando se tornou ator de cinema, o que ainda aumentou mais a sua popularidade. A forma extravagante e ousada como dançava e se mexia nos concertos parecia enlouquecer o público, que se fartava de gritar, principalmente as miúdas. Muitos músicos já tocavam e cantavam o mesmo género de música antes dele, mas foi Elvis que conseguiu levar o rock and roll a todos os cantos dos Estados Unidos e ao resto do mundo. And the drum began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a Purple Gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block. Elvis Presley ficou mundialmente conhecido como o rei do rock e ainda hoje ninguém lhe conseguiu tirar o título. Até ao final da sua curta carreira, quando estava já mais gordo e pesado, os fãs continuavam a adorá-lo e ainda hoje existem muitas pessoas que não acreditam que Elvis tenha morrido. Muito lindo, Liv. Um cowboy no rock. É justo perguntar o que é que está a fazer um artista de música country, que é um género de música tradicional, dentro de um livro de rock. Este tipo de pergunta vai surgir mais vezes. A resposta é simples. Johnny Cash era um rebelde e a sua música era simples e direta, como o rock. O rock não é só um estilo musical, também é uma questão de atitude. Além disso, este músico foi e continua a ser admirado por imensos artistas de rock. E ele próprio ouvia este género, e de tal maneira que, durante a última fase da sua carreira, Cash criou versões de músicas de vários artistas de rock. Alguns deles aparecem neste livro, como os Beatles, Bruce Springsteen, Nick Cave, Depeche Mode, Beck, Nine Inch Nails, entre outros. Johnny Cash. A carreira musical de Johnny começou na mesma altura em que o rock and roll rebentava, mas o seu coração estava na música country. Aos 12 anos já escrevia canções inspiradas naquele género tradicional que ouvia na rádio. Trabalhou nos campos de algodão, numa fábrica de carros e esteve na Força Aérea, mas apesar da dureza destes trabalhos, aprendeu a tocar guitarra sozinho e conseguiu gravar as suas primeiras músicas aos 23 anos. Teve muito sucesso, mas a sua rebeldia fê-lo perder-se um pouco pelo caminho, tendo ido parar 7 vezes à prisão. Já em liberdade, gostava de dar concertos em prisões, porque tinha pena dos condenados. Possuía uma voz profunda e cavernosa e tinha um aspecto sombrio, triste e humilde.
e por isso mesmo ficou conhecido pela alcunha Man in Black, Homem de Negro. Apesar de ter sido um dos maiores artistas da música country, Johnny tornou-se uma referência na história do rock. A história do rock. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. O rock vai ter muitas músicas.